Estamos de volta aqui na nossa segunda pauta desta quarta-feira aqui do nosso Guarita Podcast. A gente tem que fazer um comercialzinho, né? Graças a Deus, muito bacana, muito falado aí no nosso mercado. Tem pautas que a gente está sempre diversificando. A gente fala sobre pautas de educação, de saúde, economia, política, enfim. A gente está sempre aqui abrindo as portas e sendo um canal de comunicação, que é o Guarita Podcast, que é esse canal para dar vozes a todos, né? Independente de partido, de religião, enfim. Esse é o nosso propósito quando eu e a Baixinha montamos a nossa rede Guarita de comunicação. Estamos recebendo aqui o Roberto Ribas, né? Roberto Barbosa Ribas Neto, que ele é aposentado da Brigada Militar, 30 anos já trabalhando na Brigada Militar. Ele, além disso, é terapeuta, escritor, né? Trouxe um livro para nós aqui, esse livro chamado Ainda há Tempo, a depressão em todas as suas nuances, na visão nada convencional de um policial militar. Muito bacana o livro, a gente recebeu aqui agora das mãos do Roberto, ele vai falar para nós sobre esse seu livro e também sobre o seu trabalho, muito principalmente focado em saúde mental. Roberto, muito bom dia, é um prazer em te receber aqui, meu velho. Bom dia, Vitor, bom dia, Beth, bom dia a todos. Muito feliz pela oportunidade, principalmente pela responsabilidade de ampliar uma discussão que para muitos é um mito, é um paradigma e que a gente precisa ter quebrado. Perfeito, e é essa a nossa proposta, a gente poder comunicar. Roberto, antes da gente falar do livro, já vou deixar o livro aqui assim também, já nesse formatinho por enquanto do copo, né? Mas fala um pouco do Roberto, até para a gente se conhecer também, a gente pessoalmente está conhecendo o Roberto aqui agora. Não o conhecia, foi uma indicação também essa pauta de um amigo meu aqui da cidade de Torres. Mas para nossa audiência te conhecer, Roberto, fala um pouco da tua vida profissional, trabalhos na Brigada, tu és aqui de Torres. Fala um pouco do Roberto aí, sucessito, para a gente poder entrar nessa pauta da saúde mental. E até eu vou pedir permissão para vocês para quebrar um pouquinho o protocolo, até para a gente não se estender muito. Um cara com 62 anos de idade é muita história. Mas eu sou natural de Santa Maria, já estou há uns 10 anos em Torres, por orientação de um psiquiatra que atendia minha esposa. Nós temos um histórico na família de pessoas com depressão, com histórico de tentativa de suicídio, e por muito tempo, por em torno de 20 anos, e até hoje a gente leva controlado. E a gente não quer, Vitor, deixar passar em branco ou que passar em vão tudo isso que a gente sofreu na dor. E a gente está utilizando toda a experiência nossa como policial militar, desde 85 até 2010, tudo que a gente viu de colegas nossos tirando a própria vida. O ano passado a gente teve em torno de mais de 15 colegas nossos que atentaram contra a própria vida, e mais do que nunca a gente precisa falar nessas questões, a gente precisa trazer temas aqui sobre automutilação, sobre violência nas escolas, e eu não estou assustando ninguém, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos debater, discutir com as autoridades, e principalmente o objetivo do Ainda há Tempo é levar com uma linguagem bastante simples, que quem tem a maior QI, tanto este quanto o morador de rua, possa entender a mensagem, porque hoje o que falta muito é informação para as pessoas. Nós trazemos questões culturais, Vitor, de que depressão é uma frescura, que é falta de Deus, e aí nossos principais suportes daqueles familiares que estão com depressão estão ouvindo isso. Então esse livro vem justamente para dizer o que a gente precisa saber dizer na hora que a pessoa está com depressão, e que a gente
não deve, hipótese nenhuma, estar dizendo para a pessoa que já está sofrendo demais. Este livro você escreveu recentemente? Foi durante esse período todo que você passou por esses processos, como a gente diz, sentindo na carne, assim, ou esse livro ele é muito recente? Desde quando tu está trabalhando em cima desse livro? Na verdade, eu sou muito intuitivo e nós sempre tivemos, Vitor, muitos amigos, muitos colegas, um grupo de redes sociais assim, sem liderança específica, mas para ajudar colegas nossos que estavam com problemas de saúde, filhinha que estava com um problema grave, que precisava de um medicamento bem importante. E aí a gente se reunia, eu mesmo, em virtude de problemas sérios de saúde que eu tive e falta de recursos, amigos meus se organizaram nesse sentido para ter recurso para a gente poder fazer uma cirurgia sem precisar fazer a tradicional que vai de cima a baixo das costas. E aí nós sempre nos ajudamos. E esse mesmo grupo, que não é pequeno, começou a incentivar para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. Eu, desde o meu início na Brigada Militar, lá em 85, depois em 91 eu fui para Caxias, sempre tive essa preocupação com a saúde mental. Comecei o curso de psicologia na UX e, paralelo, assim, eu costumava dizer que de manhã ou de tarde eu tinha aula na faculdade e à noite e à madrugada no policiamento, na prática. Então isso me deu uma bagagem muito grande. E desde aquela época a gente sempre via colegas nossos, 85, quando eu incluí na Brigada Militar lá em Santa Maria ainda, e muitos casos nesse sentido. Então, sempre preocupado com o que causava isso, por que buscavam o suicídio, e isso vem até hoje. E que a gente acaba chegando à conclusão de que muitas vezes nós homens achamos, e ainda mais gaúchos, e ainda mais colegas da brigada, e ainda mais ainda veteranos nossos aposentados, achamos que nós não temos depressão. E vamos levando, e vamos levando. Estamos na ativa, e aí tem aquela história de que nós estamos, entre aspas, mutreteando. Nós estamos evitando, não queremos trabalhar, queremos dar desculpa. E aí começa a passar esse estigma de que o cara que tem depressão está ali querendo matar serviço, não quer trabalhar, é vagabundo. E na verdade o cara está crescendo cada vez mais esse problema. Então, é algo que a gente precisa discutir, a gente amplificou muito com esse trabalho, na medida que foi criando, foram vindo sugestões para a gente desenvolver esse trabalho, falar mais. E eu fico muito feliz contigo, Vitor, com a Beth, de entenderem perfeitamente isso. Tem médicos, tem psiquiatras, tem psicólogos, psicanalistas estão dizendo a mesma coisa. A gente precisa falar. Nós estamos em 2023, nós não estamos em 24 já. 2024, desculpe. Nós não estamos nos anos 2000 ainda, né? Nós não estamos lá atrás. E aí o que acontece? As pessoas não querem falar porque dispara gatilho. Gente, daí a gente não fala no assunto e as pessoas, por falta de informações ou opinião sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum, acaba só piorando mais o estado daquela pessoa que está com depressão. E até, Roberto, a gente conversando também em off e até em outras situações, a gente pode fazer analogias, por exemplo, a gente não quer que seja disparado gatilho em processo nenhum. O que a gente quer? Que nem no relacionamento. Eu estou casado com a baixinha há 26 anos. Já no terceiro, quarto ano, alguma coisa, tipo, porra, antes ela me beijava todos os dias, ela parou de me beijar. Isso é um sinal. Algo tá errado. Eu tenho que perguntar para ela, digo, amor, o que houve? Tu me dava bom dia, me dava uma bicotinha, agora tu não me faz mais isso. Ah, não sei o que. Eu digo, tem boi na linha, como a gente brinca, né? Tem coisa que não tá certo. Então é essa proposta que eu vejo que tu tá falando, Roberto, que a gente tem que ter em mente, é de enxergar os sinais.
Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, principalmente hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem. Então, o acesso é fácil para tudo. E não adianta que a gente não vai enxergar 100%. Agora, se a gente tiver uma família, eu tenho 4 pessoas lá em casa, se se os 4 falarem a mesma linguagem, se conhecerem, se entenderem, talvez a gente consiga evitar muitas coisas se a gente tiver informação e não a omissão. Eu acho que esse é um processo muito importante. Roberto, e também para ti que veio de uma área, eu tenho um meu irmão que ele é policial civil aposentado também. Parece que vocês têm que ter uma casca, né? Vocês têm que ter uma postura, nada nos atingirá, é o Batman, uma coisa nessa linha. E vocês também têm as fragilidades, né? Principalmente o trabalho de vocês, que vocês enfrentam situações de assassinatos, de gente atropelada, de uma série de coisas que acontece, que vocês têm que fazer ali o trabalho de vocês e que vocês têm que se manterem frios. E lá dentro, como é que funciona? Mas é uma questão cultural isso, Vitor. Isso foi ensinado em todas as turmas, agora se pensa um pouquinho diferente, mas foi ensinado muito de que tu é forte, tu é super-herói, e tu vai carregando tudo isso. Estava acompanhando um dos programas aqui passados, eu acho que foi com o Dr. Eduardo Monteiro, O não Monteiro, Cunha. não, Eduardo Cunha. E aí quando tu comentavas até assim, não, tem que parar com essa história de dizer que na minha época. Só que nós, na verdade, carregamos 100% do que a gente viveu desde o período intrauterino. Então não tem como fugir disso. E aí nós nos criamos ouvindo tudo isso, de que nós somos fortes. Muitas vezes nós precisamos ser polícias de primeiro mundo, mas ao mesmo tempo nós temos remuneração de quinta categoria, de quinto mundo, mas precisamos ser fortes. E aí a gente vem carregando o nosso consciente, o nosso inconsciente de tudo que a gente viveu na vida normal e também como profissional. E aí eu atendi esses tempos, um colega me encaminhou, um outro colega que estava no fundo do poço, com problema de alcoolismo, depressão ao máximo, assim, quase beirando a tentativa de suicídio mesmo. E aí nós começamos a trabalhar, começamos a ajudar, utilizar todo esse cabedal. E quando tem um profissional, policial militar, que é terapeuta, isso tudo muda de figura, porque o policial passa a entender, não, esse cara aí passou a mesma coisa que eu estou passando. E aí o cara começou a narrar, fazia 6 anos que ele estava fora, já aposentado, ele começou a narrar cada ocorrência que ele viveu, cada morte, cada assassinato. E como é que a gente vai descartar isso? Ou a gente vai ser covarde, omisso de dizer que o cara está com problema de bebida, ele que controla o problema da bebida, ele tem que resolver as questões de relacionamento, ele é um desorganizado das finanças pessoais. Tu começa a botar um monte de culpa num cara que teve 30 anos vivenciando diuturnamente situações extremamente graves. E aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa conversar, a gente precisa trazer para fora tudo isso. É bem complexo. Esse rapaz, esse colega que eu citei, ele foi numa situação extremamente complicada. E quando a gente faz de coração, e por isso vocês estão de parabéns, Beth e Vitor, que a gente precisa fazer de coração não é só pensando muitas vezes em dinheiro e remuneração, a gente precisa, porque cada um de nós tem uma missão aqui. Então a gente precisa fazer isso e ajudar pessoas, conversar sobre tudo isso. E aí, cara, não tem outra alternativa do que a gente conversar, a gente ajudar. Muita gente me cobra. Roberta, até hoje tu está fazendo curso, tu fez agora 2021, tu fez pós-graduação em policiamento comunitário. Em 2022, tu começou o curso de suicidologia, especialização. Em 2023, tu fez formação como terapeuta e leitura corporal e comportamental. 2024, tu continua fazendo psicanálise clínica. Tu tá com 62 anos, tu não vai parar com isso,
cara, eu ganho muito mais levando, não que eu leve as situações que eu vivenciei como profissional ou como pai, como marido, mas a gente está dando um propósito a tudo que a gente passou para ajudar outras pessoas, porque como a gente conversava, Vitor, aqui no instantes antes aqui, o que a minha filha passou, inclusive no nosso livro aqui, ela escreve o prefácio, então prestem bem atenção, vocês vão ver a leitura dela, hoje está com 38 anos, tudo que a gente colocou aí nesse livro traz muito o que a gente passou. Então a gente precisa mais do que nunca discutir, trazer, conversar, abrir espaço, porque o grande problema que eu identifico hoje é a falta de orientação, a falta de esclarecimento, de questões básicas assim que a gente vê no dia a dia e às vezes tem o que fazer e às vezes as instituições fazem. Nesse caso desse colega que ele por último fez contato comigo dizendo, olha, eu me comprometi contigo como colega que eu não ia fazer nada sem cometer o suicídio. Então eu estou te ligando agora só para te dizer, sábado de noite, te ligando agora para dizer que eu não tenho mais compromisso contigo, fiz o que eu falei, estou pegando a corda, estou indo para o galpão. E aí eu disse, não, tu não vai fazer isso. E aí, se eu conseguir assim, aí comecei a negociar com ele, conversando, e aí conseguimos envolver pessoas da comunidade, eu aqui em Torres e nós lá em Santa Maria, correndo para o Hospital da Brigada de Santa Maria, o colega lá numa outra região do estado, e nós conseguimos, através desses contatos e também dos diretores do HBM de Santa Maria, Tenente Coronel Nina, Capitã Mombach, agilizando sábado de noite, imagina uma urgência como essa. E imediatamente fizeram contato com Porto Alegre e na manhã do domingo ele já estava sendo encaminhado para lá. Hoje está informações que a gente tem super bem. Então tem resultados, mas a gente precisa de espaço para explicar, para dizer que tem gente que se preocupa com isso. Perfeito, Roberto. Audiência interagindo, né, meu amor? A gente está aqui, show à distância. Vamos lá? Bom dia, meu nobre amigo, o Volcar, da Chapeamento, o Aparício Renner também, mandando bom dia. Belimar Guimarães, bom dia, parabéns ao amigo Roberto por abordar temas de extrema relevância, um parceiro que nos ajuda em questões de saúde mental dos servidores. Os gestores não gostam de falar e de expor, mas precisamos falar. Obrigado, Guarita Podcast, por abrir esse canal de informação. Rapidinho, o que mais que nós temos aqui? O Daniel Oliveira, parabéns, meu amigo Roberto, que Deus te abençoe. A Giane Ribas, parabéns, meu amigo terapeuta, que faz esse trabalho tão importante. Meu estimado amigo Roberto, que Deus te abençoe. Enfim, pessoas que estão interagindo conosco e eu sempre coloco para baixinho aqui também para nós. Se eu conseguir atingir uma pessoa na proposta que eu estou fazendo aqui da pauta que eu tive, por exemplo, com o Cristiano falando sobre educação, com o Roberto, que eu estou falando aqui sobre saúde mental, com o Dr. Felipe amanhã, que nós vamos falar sobre Alzheimer, sobre a Silvia e a Regina, que nós vamos falar, desculpa, sobre a Silvia da Penélope, que nós vamos falar sobre câncer de mama, etc. Então, a gente atingindo uma pessoa, isso aí se propaga. Esse é o nosso grande objetivo. Roberto, conta para nós como é que é o teu trabalho do dia a dia, assim. Tu tens as tuas redes sociais, tu tem teu consultório, o teu consultório é teus amigos que tu... Enfim, como é que tu faz esse teu trabalho para tu divulgar individualmente mesmo ele? Vitor, eu vou de uma maneira muito intuitiva, né? Essas formações que eu fiz, ela me permite atender amigos de todo o Brasil, até de fora do Brasil, né? A nossa amiga aqui, Giane Ribas, é do Rio de Janeiro, né? Então nós temos gente de fora aqui. Então, o que a gente procura fazer é muito utilizar as redes sociais e o atendimento nosso ele é online. Então, isso facilita muito, né, as situações. O objetivo era esse no primeiro momento. Só que o que está acontecendo? Nosso professor Belimar é um exemplo que a gente está sempre conversando
e trazendo para cá questões que a gente pensava que iria atender no Brasil inteiro, de maneira online. Nós temos vários amigos aqui, incentivadores desse projeto, que dizem, não, tu tem que continuar. Cara, homem dizendo, e não é por ser homem, mas é esse estigma que tem da gente ser forte, da gente não ter depressão. Roberto, quando eu vi aquele teu vídeo no Facebook, no teu canal, cara, tu mudou a minha vida. E tudo tem a ver com isso. E aí tu tem toda a razão. Se a gente não vai conseguir mudar, resolver o problema da paz mundial, mas se a gente salvar esse colega nosso que nós conseguimos tirar, já vai ter valido a pena. Então, quando a gente fala em brigada militar, em colegas que estão com depressão seríssima, nós estamos falando de uma instituição. Vamos trazer para Torres, né? Aproveitando a manifestação do professor Belimar. E como é que anda a saúde mental dos nossos servidores aqui do município, dos nossos servidores da vigilância, não é bobagem. As pessoas pensam que assim, o cara é só vigilante. Não. O cara é professor? Não. É aluna? Não. Nós temos em todos os lugares. Por que aqui não vai acontecer de uma menina de 11 anos se automutilar, se cortar, Vitor? Né? Nós temos situações que eu mesmo atendi, fui procurado, porque um pai me fez contato dizendo que a filha estava se cortando, 11 anos de idade. Aí ele se apavorou porque achou que ela estava tentando suicídio. Aí tentaram trabalhar, tentaram resolver entre eles. E isso muitas vezes é um erro, porque a pessoa está doente, a família está doente. Tentaram e estavam separados, então tinha todo esse estresse também. Dali a algumas semanas, alguns meses, a filha se cortou muito mais ainda. E olha a falta de informação. A mãe foi e deu uma surra muito grande na filha. A filha está precisando de ajuda. Ela não está chamando atenção com isso. E aí, eu te pergunto, Vitor, é importante ou não a gente trazer aqui, debater de seminários, simpósios, fazer quadros? Que a gente vai falar sobre violência nas escolas, homossexualidade, a depressão, policiais militares, o índice de suicídio altíssimo com servidores da saúde. É importante ou não é a gente trabalhar sobre isso? Sem dúvida nenhuma, super importante a gente poder passar esses recados. Roberto, conta aí para a nossa audiência o que a gente pode fazer com que... Qual a tua proposta? Assim, poxa, a gente está começando um ano, a gente normalmente fala, hoje é o último dia do mês, inclusive, do Janeiro Branco, né, que a gente bate em cima dessa pauta. Às vezes eu vejo o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, aí tem outros, aí tem o Vermelho, que é em dezembro também, enfim, então, são vários meses que eu vejo que ele é uma marca bacana, eu acho importante, a gente tem que falar, mas eu vejo que é uma data muito mais comercial, sabe, para que todo mundo se sensibilize, que nem aquela história, faleceu uma grande personalidade, aí vai todo mundo para televisão, pois é, era um cara sensacional, tipo, fala em vida do cara, né? Era isso, era aquilo, ele era uma pessoa especial, eu amava tanto, não sei o que, papapá. Tá, mas aquilo é para dar uma mídia, para dar um marketing, etc e tal. Não dá para a gente falar de saúde mental somente no mês de janeiro, Roberto, porque a gente tem aí estudos em que o Brasil é o país com o maior número de depressões, que é o país que tem o maior número de afastamento de pessoas do trabalho por saúde mental, né? E por que não utilizarmos isso aí para a gente poder mudar essa doença? Porque é uma doença, se a gente for olhar, está matando mais que o câncer, está matando mais que os infartos, que AVC. E isso não é o Vitor que está falando, são dados, são números. Então, se a gente está enfrentando uma saúde que é mundial, pós-pandemia, então, ficou pior ainda algumas situações para algumas pessoas. Ter que conviver 6 meses dentro de casa com as mesmas pessoas, era uma loucura aquilo. Até, inclusive, vários casais se separaram, né? Porque não estava acostumado a viver tanto tempo junto. Não, agora tu viu como é que funciona, né? Então, Roberto, o que tu vê, o que tu achas que pode melhorar para que a gente fale mais sobre saúde mental? Há um envolvimento do poder público, há um envolvimento das escolas.
Temos que falar sim ou não? Qual a tua opinião sobre isso? Vitor, eu penso que é fundamental falar. Existe uma corrente de muitas décadas que dizia realmente que não poderia despertar gatilho. Isso já está ultrapassado e eu fico feliz quando vejo profissionais da saúde mental entendendo da mesma forma. Quer dizer, eu não sou louco, vocês não são loucos de pensarem a mesma coisa. Hoje em dia, né, que as pessoas ainda procuram muito no Google, ali no Dr. Google, as informações muitas vezes totalmente equivocadas. Então, primeiro, a gente precisa falar, a gente precisa discutir. O objetivo desse meu livro não foi comercializar ou ganhar dinheiro com isso, mas ampliar a discussão, sabe? Fazer com que pessoas simples, humildes, tenham acesso. Eu já tive colegas que me procuraram. Daí o pessoal pediu para que eu trouxesse para mim, para adquirir o livro. E aí queriam autografado, e realmente ele está na plataforma Amazon. Mas aí não vem autografado. Então o pessoal me pediu, eu consegui muitos livros, muitos exemplares comigo. Então, mas aí o colega dizia, não, eu vou te ajudar. Disse, cara, que legal, Vitor, tu vai me ajudar? Vou te ajudar, eu sou o cara. Eu disse, cara, então não precisa. Como assim tu não gosta de dinheiro? Não, o objetivo do livro não é esse. Porque eu já descobri pela dor. Eu quero que as pessoas descubram pelo amor. Não precisar passar o que a gente passou, até porque se nós levamos 20 anos e situações bem delicadas quase aconteceram, imagina hoje em dia que está tudo muito rápido. Anteontem eu estava assistindo os programas daqui e vendo sobre essa questão da rapidez, da urgência, tudo muito rápido. Em 90 nós tínhamos na SFAS, lá onde eu fiz o curso e permaneci em Santa Maria, na Escola de Sargentos da Brigada, 90 e poucos, nós tínhamos internet, nós tínhamos uma rede ali dentro, mas não tinha internet. Era intranet, ainda tá aquele barulhinho horrível de telefone assim. Então, o computador era verde. Então a gente precisa falar cada dia tocar nesse assunto e não esperar acontecer o suicídio de mais um policial militar ou quem sabe de um servidor público municipal de Torres para a gente estar lamentando depois, né? E é uma coisa, Vitor, mais grave ainda. O que a gente costuma dizer, porque a gente ouviu muito, que o depressivo ele está triste, ele está fechado, ele só está no quarto dele, ele não quer sair, não toma banho. O depressivo tem várias situações que o cara está comendo churrasco contigo, está dando gargalhada, tá tomando cerveja contigo, tá rindo, é o mais palhaço de todos. E aí tu não te liga nisso. E aí quando tu vê no outro dia, tu fica sabendo que o cara tentou contra a própria vida. Então a gente precisa ficar muito ligado, falar muito, e a gente precisa de veículos como o teu cada vez mais para Torres, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. E eu não canso. E eu não sou de passar a mãozinha e fazer a política da boa vizinhança, fazer um carinho na Beth ali, elogiar por causa disso. Não, eu não sou assim. Já estou com 62 anos, não vou mudar. Mas vocês merecem, porque vocês estão trazendo um tema aqui e, cara, nós estamos fazendo pela nossa família, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. E isso está acontecendo em Torres, Vitor. Então a gente precisa falar, precisa envolver, precisa levar para as escolas. E aí, quando tu tenta alguma coisa nesse sentido, qualquer projeto, eu ouvi, Vitor, quando a gente estava trazendo um trabalho que fez no passado nas escolas, para levar, para a gente chegar, eu com o meu currículo como tenente aposentado da Brigada Militar, me disseram assim, mas é que as direções das escolas do município vão ficar assim, ficaram receosas, ficaram temerosas. Gente, eu precisei dizer para ela que talvez nem ficassem temerosas se fosse o traficante que estivesse dentro da escola.
mas como é um policial militar, com história, com mais de 150 cursos, dos mais variados, sobre violência nas escolas, sobre drogadição, sobre especialização em direito da criança, aí tem esse medo. Então, o grande problema, Vitor, é quando mistura a política no meio. Tem que ver se eu vou colocar esse projeto em ação, tem que ver se eu vou ganhar, se a gente vai ter dividendos ou vai ter problemas nesse sentido. E daí acaba atrapalhando. Perfeito. Eu estou dando uma olhada aqui no livro, assim, Roberto, e realmente, assim, são assuntos abordados, assim, muito importantes, como, por exemplo, assim, os sintomas de depressão, transtorno depressivo recorrente, afetivo bipolar, afetivo sazonal, pós-parto, disfórica pré-menstrual, psicótica, enfim, os tipos de ponto de vista, por exemplo, como idade, sexos e outros fatores como na infância, adolescência, velhice, sexo, homossexualidade, suicídio entre policiais militares, enfim, realmente a gente tem temas assim, né, Roberto, que são todos abordados e o livro assim, ele tem cada tema abordado, galera, assim, de uma forma bem objetiva, bem prático de entender, sabe? Não é, pelo que eu estou vendo aqui, não é cheio de voltas, né? Muito objetivo. Qual a tua proposta no fazer este livro, assim, Roberto? Ser realmente assim didático, objetivo. Qual a tua ideia nesse livro aqui? Exatamente isso, Vitor, que as pessoas pudessem ter acesso à informação, informação verdadeira, né? É, é, Sem cada situação. Bom, a nossa amiga, uma das nossas amigas do Correio ali, dos Correios aqui, me disse, perguntei para ela como é que ela estava, se estava gostando do livro. Se eu estou gostando, eu tenho o teu livro como o livro de cabeceira, porque cada noite ela via um tema. Vai me perdoar, minha amiga, mas eu não lembro teu nome também, eu sou muito complicado. Mas ela disse que é um livro de cabeceira porque tu constatastes aí. Ele tem vários temas, vários tópicos nesse sentido. Então, a gente se preocupou muito nisso. Ah, mas está muito simples a tua linguagem. A tua linguagem. Claro, É a não melhor. precisa para o psiquiatra, para o psicólogo, para o psicanalista, não tem problema. Ele vai entender se eu faço com linguagem rebuscada. Mas o nosso pessoal, as nossas escolas, os nossos pais vão entender uma linguagem nesse sentido? Não vão. Então, é importante, quanto mais longe puder chegar esse livro, o objetivo dele, me perguntasse, é que fosse a ponta do iceberg de todo esse problema da depressão, da ansiedade, que a gente pudesse ampliar essa discussão. Já participamos de eventos em Portugal, com pessoas da Europa, com grupos de lá, é muito importante eu ouvir a opinião deles assim, que é um policial militar que geralmente se pensa assim, cara grosseiro, arrogante, não tem conhecimento nenhum, só sabe usar da violência, e aí vem um cara aqui conversar com você desse jeito muito tranquilo. Perfeito. Estou olhando aqui, por isso que eu dei uma travadinha aqui que a baixinha mandou mais aqui. O Ale, ou a Ale, parabéns, primo, sucesso sempre, estamos juntos. A dona Maria Dolores, esse assunto deve ser levado para todas as escolas. Aí deu uma cortada aqui. A Roberta falou também, Roberta BF. Olá. Enfim, a interatividade está bem forte aqui em relação a essa pauta. Roberto, por gentileza, a gente já está chegando aqui na nossa finaleira, né? Já estamos aí com 40 minutos, passa muito rápido, mas é show de bola porque a pauta é legal, é importante. E certamente aqui o Roberto, já estava conversando com ele, vou fazer uma pauta também para colocarmos no nosso portal guarita.com.br, aí com uma matéria escrita, né? Mas essa do podcast aqui, certamente teremos outras oportunidades para conversar, Roberto, aonde a gente puder abrir os canais aqui do nosso veículo, da nossa rede de comunicação. Cada vez mais a gente vai fazer isso. Inclusive, em conversa aqui com o secretário do município, em conversa com outras pessoas, eu estou a fim de levantar uma bandeira para fazer um painel na área da educação, onde vai abranger todo o processo, entendeu?
educação nas escolas, educação dos pais, o novo formato que nós pais temos que se acostumar com essa juventude e, obviamente, essa pauta aqui é uma pauta muito relevante, pode entrar no painel lá para a gente poder conversar. Muito obrigado pela tua presença e, por gentileza, fica à vontade para as tuas considerações finais aqui. Bom, Vitor, eu tenho certeza que a nossa audiência, que a tua audiência qualificada, te agradece imensamente por abrir esse espaço para esse tema tão importante. A Ali e o Giovanni são primos lá de Passo Fundo, acompanhando, já trabalham muito essas questões. Tem muita gente acompanhando, muita gente dizendo, Roberto, não para. Às vezes a gente tem assim vontade de desistir, mas aí quando tu vê alguém que tu possa ajudar, nós temos vários amigos. O Sr. Belimar é um cara que está sempre incentivando. O Daniel, que é da Igreja Evangélica, também está sempre trabalhando essas questões, me acompanha, me segue. Então, a gente precisa mais do que nunca ter um veículo que se preocupe. Não é só com isso. Vai falar sobre as eleições 2024, sobre todos os caras. Eu me sinto aqui um popstar aqui quando estou aqui no estúdio de vocês, porque vejo o Nasser, vejo o Moisés, vejo todo mundo, fico muito feliz com isso, me sinto muito à vontade, tive essa receptividade de vocês aqui e penso que a responsabilidade que nós temos, e tanta gente do Brasil interagindo aqui com esse nosso podcast hoje, só confirma a importância da gente continuar trabalhando, ok, a nível de Brasil, em nível de mundo, sim, mas a nível de Torres. E nós temos muita gente que precisa. Vai abraço para muita gente, para Marta de Lima, que é uma grande incentivadora, que é daqui. Engraçado, eu não conhecia. E aí, no trabalho que a gente faz, no retorno, é, na divulgação, nos vídeos, e ela passou a interagir. E aí, que legal, buscando ideias, sempre coletando sugestões de pauta. E aí eu chamei ela para conversar no WhatsApp e eu soube que ela era de Torres. Então, como tem gente, a gente está vendo no dia a dia esses problemas e a gente não pode simplesmente dizer assim, ó, cara, eu fiz o que eu fiz. Alguém poderia me dizer, Roberto, por que tão largo esses troços? Tu já tentou de tudo que é jeito, né? E aí eu te digo assim, ó, quando eu penso em largar, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu penso em largar, por cansaço, por falta de opção, primeira informação que eu recebo da intuição. Tu sempre vai ter alguém que vai comprar a tua ideia, né? E segundo, cara, me falaram que um colega nosso estava querendo se matar, colocando nas redes sociais, e eu está ok, o pessoal sempre se foca na autoridade maior nesse tema, o Roberto. E aí eu tento ligar pro cara, tento ligar daqui, tento ligar de lá, não consegui, aí eu penso para mim mesmo, cara, eu tentei, vocês viram. E aí vem na hora assim, cara, a inteligência que Deus deu pro homem, tu só vai usar um pouquinho, vai tentar ligar uma ou duas vezes e vai desistir de salvar uma vida. E aí eu penso assim, tá bom, vou fazer um vídeo, faço um vídeo de 5 minutos, conto a minha história rapidinho e digo, olha, se eu precisar, vou pedir ajuda para vocês. Mas se vocês precisarem, eu quero que vocês peçam a minha ajuda, meu telefone está ali. Então, quando tu faz isso e tu tem esse feedback, esse retorno das pessoas, que a gente está no caminho certo. E mais uma vez, vocês estão de parabéns por abrir esse espaço. E não é só um dia, não é só um mês. É 24 horas por dia, 4 meses, 4 semanas no mês, todo dia, os 365 dias por ano. A gente não pode. E aí tem mais uma preocupação de ser um ano que possa aumentar muito a incidência de tentativa de suicídio. Então, a gente não pode parar. E se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, não é por acaso que a gente está tocando
nesse assunto com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Roberto. Roberto no Facebook é Roberto Ribas. Roberto Ribas Terapeuta no Facebook. Instagram também, né? E o canal no YouTube também, né? Que tem do Roberto Ribas Terapeuta. Muito legal, muito bacana. Dei uma olhada por cima, obviamente que não consegui entrar assim para observar bastante, mas até estava dando uma olhada ali, já tem mais de 15 mil seguidores. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente quarta-feira.